Nesta aula vamos tratar das tipologias urbanas na Amazônia. O material dessa aula é baseado num texto escrito por mim e pela professora Ana Cláudia Cardoso, chamado Tipologias e Padrões de Ocupação Urbana na Amazônia Oriental, para que e para quem. O nosso objetivo é trazer algumas ideias que já foram discutidas pela geógrafa Berta Becker sobre a urbe amazônica. Ela tenta, a partir do trabalho que especifica as questões ligadas aos espaços urbanos da Amazônia, aplicar a teoria materialista sobre cidades e desenvolvimento, combinado com a análise empírica nas cidades na Amazônia. A ideia de que as cidades elas são resultado de surtos não consolidados, surtos econômicos, momentos, ciclos econômicos, que na maioria das vezes não é consolidado e que fazem com que haja a demanda por uma compreensão do grau e da maneira que impulsionaram a economia da região. Algumas das perguntas que ela se faz é justamente por que os núcleos urbanos não foram capazes de, pela sua existência, promover o desenvolvimento regional. A teoria desenvolvida por Berta Becker trata justamente das cidades como cerne da expansão econômica, responsáveis pelo efeito multiplicador de exportação, a partir de uma comparação entre o que ela chama de trabalho novo e trabalho velho. O trabalho novo é aquele resultado das demandas exógenas de fora da região que trazem uma nova maneira de comercializar alguns dos produtos que eram já conhecidos na região e agora na forma de commodities. Já o trabalho velho é associado àquele trabalho extrativista, aquele trabalho que não que seja atrasado ou que seja fora do contexto, mas que está ligado a situações muito próprias da região. Os traços comuns na origem das cidades da Amazônia, a partir dessa perspectiva de apropriação econômica, tem a ver com algumas questões, algumas características. As apropriações que se fazem a partir das demandas externas, a existência de conflitos, em sua maioria ligados à conquista da terra e à exploração da terra, a exploração humana e de recursos naturais, a população e a produção ínfima que não dá conta de suprir todas as necessidades dessa população justamente pela perspectiva de exportação, o isolamento externo e a estagnação. Estagnação entendida aqui como uma característica dos ciclos ou do que termina um determinado ciclo econômico antes de começar outro. Os núcleos urbanos, dessa forma, surgiram a cada mudança de projeto para a Amazônia, na medida em que o governo central tinha um novo projeto regional e traz como elementos estratégicos essa mudança de projetos, a inovação industrial, o que seria o legado dos surtos, o que é que ficou dos surtos, a própria geopolítica estatal, representada pela subdivisão em estados, municípios, tentativas de criar sub-regiões dentro da região maior, os serviços específicos e a cultura que passam a assumir papel importante na dinâmica regional, principalmente ligados à questão da localização de serviços, localização de equipamentos e o confronto disso com a cultura local. Além dos serviços ecossistêmicos ligados à possibilidade da exploração da floresta em pé e de coadunar, de conjugar determinados serviços ecossistêmicos com a biodiversidade. Além disso, para que a gente possa chegar ao estudo das chamadas tipologias urbanas, é importante observar que há um modo de vida urbana e um modo de vida periurbana na Amazônia. A Amazônia não é exatamente um espaço rural. Há, lógico, espaços que não estão ocupados, principalmente pela existência de florestas, mas aqueles assentamentos é possível dizer que há um status mais urbano que rural. Não que esteja tudo urbanizado,
mas há um modo de vida bastante associado ao que seria o status urbano e o periurbano de uma área que fica na fronteira das cidades e que não tem características exclusivamente rurais. Dentro desse modo de vida, é importante especificar as estratégias socioespaciais e a vinculação entre os interesses dos agentes envolvidos. As estratégias socioespaciais vão ser importantes no estudo das tipologias urbanas. Tipologia entendida aqui justamente na condição de identificação que tem a vinculação entre essas estratégias socioespaciais e os interesses dos agentes envolvidos, conforme nós vamos ver a seguir. A outra questão é a realidade em transformação na região, que são questões espaciais, institucionais e ambientais. Essas transformações na região vão estar associadas a diversas tipologias que iremos identificar na sequência. O significado de cidade na Amazônia até a década de 1960 estava ligado ao extrativismo não comercial e às relações com o meio ambiente que remonta do período pré-industrial. Elite funcional predominava, com poder econômico rural, e os espaços importantes dessa cidade na Amazônia se constituíam em feira, orla, espaços de troca e de costumes ligados ao isolamento geográfico e tradições orais. A presença do Estado é bastante dirigida a ações e políticas setoriais, como saúde, saneamento e a própria acessibilidade, haja vista a ênfase no rodoviarismo. O desenvolvimentismo, que vem do final dos anos 60 e a própria existência das cidades, é resultado dos investimentos do poder público federal na região, que levam a uma reconfiguração do padrão de ocupação espacial. O padrão dendrítico, aquele semelhante aos vasos capilares do nosso corpo, em função da comparação feita com o sistema de rios, passa ao rodoviarismo, do rio à Transamazônica. A Transamazônica como símbolo desse processo de rodoviarismo em que o desenvolvimento seria alcançado por meio do aumento da acessibilidade viária. A produção de energia também é uma característica principalmente na criação das cidades, companhias ou new towns em velhos municípios, e que nós podemos chamar de uma tímida preocupação com as cidades na região. A cidade, como polo dentro de um processo de regionalização, é vista como um único ponto, e não com uma preocupação com o espaço intraurbano, que é desconsiderado pela fragilidade das instituições locais. Esse espaço intraurbano é justamente aquele que nos preocupa quanto à identificação de tipologias espaciais. A região e as transformações produtivas vão acontecer como consequência dos projetos econômicos em que ocorre uma diversificação nos modos de vida. De modo de vida ribeirinho, passa a ser impactado com a construção das hidrelétricas, alguns assentamentos passam a ter uma nova hierarquia em função das rodovias, e os atores tradicionais passam a ter novos interesses e papéis diversos nas cidades. As modificações institucionais causadas pela Constituição de 1988 também tiveram efeitos nas cidades, por meio de movimentos sociais urbanos que reivindicaram por serviços públicos, a tal ponto de alterar esse quadro geopolítico e a criação de uma diversidade de tipologias urbanas. Aqui nós temos, neste quadro, a nossa proposta de arranjos espaciais, as tipologias espaciais e os fatores de consolidação de cada um desses arranjos e tipologias. Nós podemos dividir os arranjos em 4 tipos. Nós temos estruturas monocêntricas, organizadas ao longo de cursos d'água, com penetração limitada no território. Como exemplo desse arranjo, nós temos a cidade-sede de municípios como no Baixo Tocantins, com ocupação peri- e semi-urbana, a Vila Ribeirinha. Daqui a pouco eu vou falar dos fatores de consolidação. O outro arranjo espacial importante que é detectado nessas transformações mais recentes é de estrutura monocêntrica, organizada em torno de um nó ou ao longo de rodovias e com crescimento concentrado, que seria o caso das cidades-sede de municípios na Transamazônica. Já aqueles arranjos de estrutura difusa, sem centro definido em travessões de penetração, são as agrovilas e os assentamentos construídos ao longo do sistema de acessibilidade rodoviária.
Teríamos também arranjos espaciais sem estrutura urbana espacial definida, que seriam as reservas, que também têm ocupações humanas, as fazendas e as terras com o processo de grilagem. Os fatores de consolidação estão listados aqui na medida em que essas tipologias espaciais demandam conexões de acessibilidade, seja fluvial ou rodoviário, aspectos ligados à expansão urbana, às vezes ligados às margens dos rios ou pelo acesso rodoviário ou a ambos, a questão da regularização fundiária, que acontece principalmente pela origem federal dessa terra ou até mesmo estadual, em que a partir do estabelecimento do município, né, há uma necessidade de repassar essas terras para esses entes federativos. Isso é muito comum tanto nas vilas, nas cidades-sede, né, e muito pouco nas agrovilas e nos assentamentos, uma vez que esses seguem outra lógica de ocupação, principalmente em função dos projetos de colonização. A cidade-sede da Transamazônica, assim como a Vila Ribeirinha e as demais, elas têm uma similaridade muito grande quanto à necessidade de infraestrutura física e social de serviços básicos, que no caso das cidades rodoviárias, elas estão concentradas em pontos relativamente mais recentes comparadas com as cidades mais antigas ribeirinhas. Na agrovila e no assentamento, já que tem uma estrutura difusa, porém ela é um ponto inicial para o sistema de ocupação em função das rodovias, é muito importante como fator de consolidação a provisão de infraestrutura e acessibilidade física. As reservas, embora não tenham uma estrutura urbana característica, têm um papel muito importante, principalmente pela disponibilidade de informações referentes a potenciais econômicos e critérios de preservação pela população que ocupa essas áreas. As fazendas estão listadas aqui principalmente porque elas estão localizada justamente nas áreas de expansão urbana, e a transformação da terra rural em urbana é muito marcante como fator de consolidação, inclusive das sedes municipais. Já a terra com grilagem é necessário que entenda que não que se vá consolidar o sistema de ocupação com a grilagem, sim pensar quais são os objetivos que essas terras teriam dentro desse sistema de tipologias. Aqui nós temos a representação do que seria essa cidade-sede do município, que tem o núcleo comercial, o rio, o eixo rodoviário, comparando-se abaixo com a Vila Ribeirinha. A caracterização urbanística da cidade-sede do Baixo Tocantins em relação ao rio é principalmente a questão das condições históricas de acesso favorável, com a importância regional da feira e do mercado, forte caráter simbólico que essas localizações têm, por serem centros comerciais importantes dentro das sub-regiões, um grande contraste entre o centro histórico e a periferia dessas áreas, dessas cidades, a dificuldade de controle urbanístico e implantação de políticas de desenvolvimento urbano, principalmente pela incapacidade institucional das prefeituras, uma infraestrutura física e social definida segundo os padrões urbanos, que já são bem estabelecidos, e a ocorrência de conjuntos habitacionais e loteamentos promovidos pelo poder público. Já a Vila Ribeirinha acompanha a questão das feiras e dos mercados, não tem planejamento urbanístico e uma organização vernácula do espaço urbano com acesso restrito à infraestrutura física e alguma infraestrutura social, como apoio à comunidade ribeirinhas. Essa organização vernacular é aquela feita pelos próprios moradores e que, na maioria das vezes, segue um determinado padrão urbanístico interessante, em função da origem dos parcelamentos, que são relacionados a padrões de tamanhos de lotes e organizações de quadras. Já as cidades ou as tipologias espaciais, em função do rodoviarismo, pela própria condição de estarem localizadas em nós ou serem sede de município ou agrovila à margem das rodovias, tem carência em comum de uma identidade urbana própria, é muito aquela cidade que nasce do encontro de duas
de duas vias ou ao longo de uma rodovia principalmente. A ocorrência é em porções planejadas herdadas do INCRA, na forma de travessões, principalmente aqueles que saíram da Transamazônica, ou ainda por conta da ação da Eletronorte nas alterações causadas pela instalação da hidrelétrica de Tucuruí e, mais recentemente, a instalação de outras hidrelétricas. A ocorrência de agregações espontâneas, seguindo a polarização de áreas de comércio que vão sendo criadas em torno de feiras, mercados ou a concentração de pequenos comércios e a concentração de mão de obra. A cidade sede do município é a agrovila, quando não está localizada num nó ou que não tenha a mesma hierarquia de uma sede municipal, ela tem essa carência de identidade local, já dita, a produção de loteamentos voltados à alta renda e com expansão urbana na forma de periferias carentes de serviços que vão ao encontro das fazendas e das áreas de produção. A infraestrutura física e social tem padrões urbanos que entram em conflito com as necessidades rurais. Um bom exemplo disso são as escolas, que necessitam de um calendário acadêmico específico para que a agricultura familiar ocorra. Já concluindo, cidades na Amazônia, para quem? Já identificamos as tipologias, passamos agora a identificação dos atores sociais, que podem ser classificados em representantes do Estado, seja no nível federal, estadual ou municipal, os representantes do setor privado, principalmente comerciantes, madeireiros, industriais, migrantes, é muito importante dentro da Amazônia, a população tradicional urbana e rural. A partir da identificação desses atores sociais, busca-se fazer um mapeamento ou uma espécie de sistematização do nível de interesse por cada uma daquelas tipologias mencionadas há pouco, na forma de políticas públicas, moradia, exploração econômica ou até mesmo a ausência de interesse ou a inexistência daquele agente. E aqui ao lado as tipologias. Neste quadro, nós procuramos mostrar cada uma das tipologias e fazer uma comparação ou um cruzamento dos agentes ligados ao Estado, que teriam ações de políticas públicas e interlocução governamental nas cidades sedes ribeirinhas ou nas cidades sedes rodoviárias, nas agrovilas e nos assentamentos. A vila ribeirinha padece pela ausência de ação ou indiferença desses dois níveis de governo, federal e estadual, e uma ênfase no governo municipal. O setor privado, por meio dos comerciantes, teria uma ação de promoção imobiliária nas cidades sede, tanto ribeirinha quanto rodoviária. Eles fazem exploração econômica da vila ribeirinha, não têm grandes interesses na agrovila e no assentamento. Os industriais madeireiros trabalham com a exploração econômica nas três primeiras tipologias e uma certa indiferença em relação à agrovila ou ao próprio assentamento. Os migrantes fazendeiros, eles têm interesse na ação imobiliária nas cidades sedes, não tem esse agente na vila ribeirinha e tem uma certa indiferença no assentamento. Já os migrantes, trabalhadores e a população tradicional urbana e rural têm interesses em cada tipologia dessa por serem áreas de moradia e acesso a serviços e equipamentos. Com isso, nós procuramos subsidiar o estudo das várias áreas urbanas ou áreas periurbanas e em áreas em consolidação para a avaliação da disciplina de Taru 2.